Pessoal, vai ter aula hoje? Quem sabe? Ele não falou nada, meu. Talvez ele esteja sem luz. É, o que eu tô Da achando. última vez antes do trabalho lá, eu entrei, fiquei, só eu fiquei, e ele levou 7 minutos para entrar, e ele disse que estava sem internet lá. Ele vai ter aula a princípio normal se ele conseguir entrar, né? Ah, Eu tô tá. dando uma olhada agora mesmo no cronograma. Hoje, dia 28/5, era para ser método de Euler para problemas de valor inicial de primeira ordem. Pois é. A gente só vai ter avaliação E3 no dia 11/6. Sim, ó, Então, pitou um e-mail aqui para mim. Olha, avisando, a professora avisando, ó. Estou tentando conectar o Zoom e pediu para que a gente aguarde uns minutos. tá bom? Maravilha.
Boa tarde, pessoal. Consegui. E aí, professor? Molhou os cabos da internet, hein? Eu acho. Fiação de açúcar é brabo, né, professor? Eu acho que os homenzinhos da internet estão tudo morrendo afogado ali. Entrou água do fio, né? Na fibra ótica. Eu notei o seguinte, que que eu estava logado aqui no computador, mas quando ele tentava a conexão no Zoom, ele ficava tentando e não conseguia, né? Fiz várias tentativas, aí eu tive que reiniciar o computador, tive que desligar vários programas que eu estava usando em segundo plano, aí demora, né, um pouquinho. Mas o senhor tinha internet? No geral, assim, sem ser o... O senhor Sim, tentava usar o Zoom? Sim, hoje de tarde eu estava trabalhando aqui e mandei e-mail, recebi e-mail, tava funcionando bem. Aconteceu em quarta-feira com a nossa turma de vibrações mecânicas, aconteceu isso. Estávamos em aula e daqui a pouco o professor sumiu e ficou só 2 alunos na sala. Mas todo mundo tinha internet. Só o Zoom não funcionava. Tem umas coisas. Quarta-feira eu estava dando aula lá pelas 10 da noite, a minha conexão com o Zoom caiu. Eu tinha internet, tudo, mas caiu a conexão com o Zoom só. Foi no mesmo horário que nós. Da NP. Então eu acho que tem situações em que talvez haja um problema no site do Zoom, aí eu não sei, né? Se é uma coisa. Eu observo que tem acontecido raramente, então eu acho que é uma coisa eventual mesmo. Quando chove, molha o servidor, que também deve ser feito de açúcar, né? Daí o que eu fiz, né? Eu entrei rapidamente no Moodle ali, aí vou mandar uma mensagem pro pessoal para eles aguardarem os minutinhos para fazer mais uma tentativa. Mas bem, pessoal, então eu agradeço aí por terem tido a paciência, né, de aguardar um pouquinho. Conforme eu disse para vocês, né, na aula de hoje eu ia dar o retorno ali das avaliações intermediárias, da avaliação intermediária da disciplina de graduação, né. Eu li lá as avaliações, foram 14 alunos que responderam as questões da mediação online, né. Então, assim, em relação àquelas perguntas em relação ao material que é disponibilizado no Moodle, das formas de intermediação, a maioria das pessoas considerou satisfatório, né, está satisfeito com o que vem sendo feito. E, bom, teve alguns comentários, né, e eu então agradeço ali aqueles que fizeram todos os comentários, algumas observações, digamos assim, em relação à minha atuação, né, que eu vou pensar sobre o que foi colocado ali, corrigir algumas coisas que algumas pessoas apontaram que não estava funcionando bem, e aqueles que consideram que o trabalho está bem feito, eu agradeço, mas o importante é que nesta turma até que houve uma participação bem boa, os 14 alunos responderam, eu tive turmas com o mesmo tamanho aqui da de vocês, e apenas 5 alunos responderam, então eu considero que um bom número de respondentes teve nessa primeira etapa. Tá? É importante, né, que, assim, que quem tem alguma observação a fazer, aproveita ali e faz o seu comentário, né, e aí agora a gente tem a possibilidade de também colocar as nossas observações, né? Eu tenho respondido lá para a comissão própria de avaliação e vou fazer isso nos próximos dias também, né, em relação a essa turma. Bem, pessoal, então eu vou fazer uma pequena revisão ali do assunto que nós abordamos na segunda-feira, que foram as fórmulas de integração, né? Eu apresentei para vocês, por enquanto, a fórmula dos trapézios. Então, eu vou fazer rapidamente ali uma revisão, porque acho que é sempre bom, talvez nem todos tenham conseguido acompanhar, e depois vou apresentar a fórmula de Simpson 1/3, que é a segunda fórmula, né, de integração que nós vamos ver, certo? E eu postei ali no Moodle também uma lista de exercícios sobre as técnicas de integração.
é a lista número 5. Tá? Então, quem quiser dar uma olhada já no final de semana, né? Eu estou dando uma revisada ali, mas já tem os exercícios propostos. Eu ainda não consegui colocar todas as respostas, né? Mas devo fazer isso no final de semana, então quem quiser dar uma olhada já pode, nos próximos dias, procurar aí no Moodle a lista número 5, exercícios sobre cálculo de integrais. Muito bem, pessoal, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Então, eu estava revisando naquele texto sobre a integração. Quem acompanhou ali a aula de segunda-feira, quem lembra, né, a gente abordou a fórmula dos trapézios, né, e aí eu observei que eu apresentei a fórmula dos trapézios simples, né, para n igual a 1, e não ilustrei com um exemplo. Então, eu vou aproveitar aqui nessa rápida revisão, vou reapresentar aqui a fórmula dos trapézios e mostrar um exemplo com n igual a 1. Então, essas, né, são chamadas fórmulas de Newton-Cotes, que são fórmulas de integração numérica que tem esse formato aqui, são usadas para calcular a integral definida de uma função, então, no intervalo AB, né? E tem esse formato. Cada um dos valores da função é multiplicado por um certo coeficiente A0, A1, A n, respectivamente, né? Então, esses pontos aqui, o x0, o x1 e o xn, pertencem, né, ao intervalo de integração, que é o intervalo AB, e nas fórmulas fechadas de Newton-Cotes, que nós vamos ver aqui, a gente tem uma partição do intervalo AB, né, devemos ter uma partição do intervalo AB em n subintervalos de mesmo comprimento, né, e cada um desses subintervalos vai ter esse comprimento aqui fixo, né, o h, que é b menos a, dividido por n, né, onde n é um número natural, n igual a 1, 2, 3, né, enfim, é um número inteiro positivo, né. E os pontos, então, o x0, o x1, etc., eles vão formar uma progressão aritmética, né, de razão igual a h. Então, o x0 vai ser o ponto A, que é o extremo inferior ali do intervalo, em qualquer caso. O x1 será A mais h, o x2 será A mais 2 vezes h, e assim sucessivamente, né? O xi, em geral, vai ser o A mais i vezes h, até o xn, que é igual ao ponto B, que é a extremidade superior do intervalo de integração. Então, essa partição aqui, né, que está destacada aqui na tela, é um conjunto de n mais 1 pontos que divide, né, o intervalo original em n subintervalos. Tá? São pontos igualmente espaçados e a diferença entre dois pontos consecutivos é o valor do h. Então, a fórmula dos trapézios que nós comentamos, né, quando n igual a 1, né, eu tenho dois pontos apenas, o x0 e o x1, o x0 é o ponto A, e o x1 é o ponto B. Né? Então, você imagina lá uma curva, né? Então seria um trapézio ali que vai aproximar o gráfico, vamos imaginar que o gráfico da função seja uma curva assim, aí vai ter um trapézio aqui assim, ó, né? Uma inclinação constante, então vai ter um trapézio que vai aproximar a área sobre o gráfico da função. Né? Então, o y0 vai ser o valor da função no ponto x0, que é o ponto A, e o y1 vai ser o valor da função no ponto x1, que é o ponto B. Então, a integral de A até B vai ser aproximada por essa fórmula aqui, ó, h sobre 2 vezes f de x0 mais f de x1, onde o h, né, é simplesmente igual a b menos a. Então, a gente pode escrever, né, na notação, digamos assim, usual e que a gente encontra, né, na maior parte dos livros, que a integral pela fórmula dos trapézios é representada por I, com aquele subscrito ali, o T maiúsculo, né, que é a primeira letra da palavra trapézios. Então, o IT, nessa fórmula, que é chamada fórmula dos trapézios simples, né,
é h sobre 2 vezes y0 mais y1. Então, é o menor valor possível para o n, que é o n igual a 1, né? Porque é apenas um intervalo, né? O intervalo AB, onde está sendo feita a aproximação da curva por um polinômio de primeiro grau, né? No intervalo de A até B. Então, esta fórmula é uma fórmula bem simples, tá? O h é simplesmente b menos a, o y0 é o valor da função no ponto x0, né, f de a, e o y1 é o valor da função no ponto x1, que é o f de b. Então, o custo, né, digamos assim, se a gente pensar em termos de esforço, né, de quantidade de cálculos necessárias para a gente implementar essa fórmula, pessoal, o custo é bem baixo, né? Só precisa avaliar a função em 2 pontos, só. Porque o h é simplesmente b menos a, né? Então, só faz essa subtração aqui. O y0 é um cálculo, é o cálculo da função no ponto x0, e o y1, que é o cálculo da função no ponto x1. Né? Então, são dois valores da função que devem ser determinados. Uma vez calculados, tu insere naquela fórmula, isso vai te dar uma aproximação, né, do valor da integral por essa fórmula conhecida como fórmula dos trapézios. Tá? Então, como esse valor é uma aproximação, né, do valor exato, digamos assim, que muitas vezes sequer é conhecido, né? Às vezes a função vem lá através de uma tabela de pontos, né? Então nem se tem conhecimento, mas existe, digamos, um limiar teórico, né? Existe uma ideia de que a integral possa ter um valor exato. Então, se a gente imaginar que este valor exato existe, né, o valor aproximado pela fórmula dos trapézios vai ter uma diferença, que a gente chama de erro, né, em relação ao valor exato. E uma estimativa, uma fórmula, então, usando o cálculo diferencial, permite estabelecer que o erro na fórmula dos trapézios é dado por esta expressão aqui, ó, né, menos h ao cubo dividido por 12, vezes, multiplicado pela derivada segunda da função calculada no ponto C, onde o ponto C é um ponto intermediário, né, entre A e B. Né. O que a gente pode afirmar a respeito dessa fórmula é que ela tem uma importância teórica, né, porque permite, pelo menos, expressar através de uma fórmula esse quantitativo, né, do erro, porém, essa formulação ela acaba sendo mais de importância teórica do que importância prática, porque não diz que ponto é esse, né? O ponto C é um ponto qualquer lá entre A e B, que a gente não sabe qual é a posição dele. E a própria derivada segunda da função, ela pode ser também desconhecida, então essa fórmula pode ser de difícil implementação na prática, então a gente pode utilizar outras possibilidades para a estimativa do erro. Tá? Muito bem, então eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, né? Vou calcular aqui, ó, esta integral de 0 até 1 de x ao quadrado dividido por 1 mais e na menos 2x pela fórmula dos trapézios. Né? Então nós temos, neste exemplo, que o a é igual a 0, o b é igual a 1, né? Então, de acordo ali com o enunciado geral ali que nós vimos, né, o h é b menos a, então o h vai ser também fácil de calcular, que é 1. Né? O h é b menos a, vou escrever aqui para deixar registrado, é 1 menos 0, que é igual a 1. Né? O h vale 1. Então, a função, neste caso, esta função aqui, ó, esse é um exemplo de função cuja integral indefinida é de difícil determinação, tem que usar, às vezes, técnicas muito sofisticadas, né? E para muitos exemplos, né, a pessoa que vai calcular não tem interesse em utilização de técnicas de integração, ela está interessada no resultado da integral. Né? Então, uma fórmula é usar esta técnica aqui, a fórmula dos trapézios. Então, eu tenho de calcular, né, essa função no ponto 0. Então, vocês vejam que nesse caso aqui, né, vai dar uma simplificação bem grande, porque no ponto 0 essa função vale 0.
Ó, aqui vai ficar 0 ao quadrado, né? Aqui vai ficar e na menos 2 vezes 0, né? Ele vai ficar 0 dividido por 2, que é igual a 0. Então a função, o y0 é 0. Eu preciso calcular, então nesse caso, né, só é necessário calcular a f do ponto 1. Né? Então vai ficar o... Vou copiar aqui, ó. Aqui vai ficar o 1 no lugar do x, né? Aqui vai ficar menos 2 vezes 1. Então aqui vai ficar 1 dividido por 1 mais e na menos 2. Vou botar aqui o exponencial no denominador aqui, ó. Vai ficar e elevado a menos 2 e fecha aqui. Então vou fazer essa continha aqui, ó. Vou pegar, até acho que vou fazer aqui na calculadora mesmo, para a gente mostrar aqui. É uma conta relativamente simples, né? 1 mais e na menos 2. Tá aqui. Ó. Coloco 2 aqui, troco o sinal, né? Pego a função inversa, e na menos 2, mais 1. Né? É esse valor aqui. Né? E essa função, essa calculadora tem a tecla 1 sobre x. Então, 1 dividido por esse valor, 0,8808. Vou pegar aqui as 4 primeiras casas decimais. 0,8808. Vou fazer o seguinte para ficar melhor a leitura aqui. Vou diminuir a fonte que vai ficar mais legível. Então, pessoal, agora é só pegar a fórmula aqui. Eu vou copiar a fórmula. Vai dar, então, o H vale 1, né? Vai ficar 1 dividido por 2. Vou botar um parênteses aqui. Aqui vai ficar 0, que é o y0, mais o 0,8808. Vamos ver quanto é que vai dar. Divide por 2, esse valor vai dar 0,44, né? 0,4404. Então está aqui, né, o valor dessa integral. Né? Então a conclusão que a integral de 0 até 1 é aproximadamente igual. Né? Vamos escrever a conclusão para deixar bem claro que aquele valor ali, né, é uma aproximação do valor da integral definida da função x ao quadrado dividido por 1 mais 2 e na menos 2x no intervalo 0, 1. Né? Muito bem, então vocês vejam que no caso, né, da fórmula de trapézio simples, o esforço é mínimo, basta saber o valor da função em 2 pontos. Né? A gente viu a fórmula dos trapézios repetida, né? Que então, supondo um número natural n maior ou igual a 2, isso vai inserir, né, uma quantidade igual a n de trapézios na porção. Vamos imaginar que a função tenha valores positivos, né? Então eu tenho uma curva aqui no eixo, né, acima do eixo x, digamos que eu esteja querendo calcular uma área, né? Então eu vou ter n trapézios e a soma das áreas desses n trapézios vai ser uma aproximação então da área da curva, né? Então, definindo que o H é B menos A sobre N, né, da mesma maneira que no caso geral anterior ali, eu terei os pontos, né, da progressão aritmética e a integral de A até B vai ser o valor aproximadamente igual a H sobre 2, vezes f de x0, mais 2 vezes f de x1, etc., mais 2f de xn menos 1 mais f de xn. Então, a razão
desses pontos intermediários aqui, do x1 até o xn-1, terem peso 2, é que eles vão ser a lateral de dois trapézios, né, inseridos ali sob a curva, por isso que cada um deles aparece duas vezes. Né? O primeiro trapézio tem uma extremidade lateral, que é o FX0, aparece uma vez só, e o último trapézio tem FXN aparecendo uma vez só. Né? Então, a fórmula que a gente utiliza para representar a integral por trapézio é escrita nesse formato aqui, ou neste. Né? São duas formas equivalentes, né? Onde o y0 é o valor da função no ponto x0, o y1 é a função no ponto x1 e assim sucessivamente. Né? E o erro agora é dado por essa fórmula menos nh ao cubo dividido por 12 vezes a derivada segunda num ponto C pertencente ao intervalo AB. Então, a mesma coisa, né? O mesmo comentário que eu fiz ali é uma fórmula de valor teórico, não, dificilmente vai ser implementada na prática. Ela só informa que se o polinômio, se a função, melhor dizendo, for um polinômio de primeiro grau, né, o erro será igual a zero na fórmula dos trapézios. Né? Claro, porque daí o gráfico do trapézio é o próprio gráfico da função. Né? Então, para tornar mais prática esta fórmula, existe uma estimativa de erro, que eu vou mostrar aqui, que eu acho que eu não ilustrei na aula passada, que permite fazer o cálculo aproximado do erro pela fórmula dos trapézios, que está sendo denotado aqui por ET, né? Aproximadamente, na verdade, é menor ou igual a B menos A dividido por 12, vezes o máximo das diferenças finitas de segunda ordem em valores absolutos. Tá? Então, como é que vai calcular isso aqui? Né? A gente vai calcular as diferenças finitas até a segunda ordem, né? Vai tomar os valores absolutos das diferenças de segunda ordem, depois de calcular, né? E depois vai tomar o máximo desses valores absolutos, e vai substituir aqui. Isso no Excel é bem fácil de fazer. Então, eu vou colocar aqui, ó, estimar o erro, né? Acho que eu não fiz isso, então eu vou fazer. Ó, eu peço para calcular as aproximações da integral de 0 até 1 de e na menos x ao quadrado dx, né, pela fórmula dos trapézios, com n igual a 4 e n igual a 8, e fazer a estimativa do erro. Então, esses cálculos nós já fizemos, né, da integral propriamente dita. Deixa eu só um minutinho aqui, pessoal, eu vou abrir o arquivo aqui já. Se eu vou localizar aqui direitinho a planilha, eu já, em função desse contratempo aqui, então, quem tiver a planilha aí do Excel que nós trabalhamos na segunda-feira, eu peço para que vocês retomem aquela planilha que a gente vai completar, né? A gente vai revisar a planilha e completar com o cálculo do erro, tá? Deixa eu ver aqui. Ó. Então, assim, ó, esses são os valores que nós... isso aqui é com n igual a 8, vamos fazer com n igual a 4, está aqui. Ó, então, está aqui, ó. Para quem está lembrado ali, nós desenvolvemos uma planilha para calcular essa integral. Então, o A vale 0, o B vale 1, né? Então, aqui, ó, a gente pode... inserir uma célula, né, para cálculo do H. Então, eu botei aqui, ó, o H é 0,25, né, que é a mesma coisa que este valor dividido por menos esse dividido por 4, né, certo? E aí eu coloquei, né, os valores do X e do Y após o cálculo. Então, primeiro eu inseri esta coluna, né, com o índice, tá? O índice vai de 0 até 4, né? Então, lembro lá, ó, que o primeiro valor de x é o extremo inferior da integral, né, que é 0. Então, aqui é 0, depois vem a célula anterior mais 0,25, né? E aqui a gente vai gerando a tabela com os valores do x. Ok?
Estão lembrados disso aí? Sim, professor. Tá tranquilo? Posso seguir aqui? Tem alguém que está presente hoje aqui que não estava acompanhando a aula segunda-feira? Eu, professor, com muita vergonha falo, mas é porque eu tive que sair para praticar uma apresentação de um trabalho. Tá, não, mas assim, tudo bem, mas aqui, essa parte aqui do cálculo da função aqui na planilha, tem alguma dúvida aqui, Pedro? Não, eu vejo a aula segunda e qualquer dúvida, segunda-feira, eu vejo a aula de segunda e na próxima segunda, qualquer dúvida eu te retiro. Então tá bom, beleza. Então, ó, eu tenho os pontos aqui, né, no eixo X. Aí, como é que eu encaminhei o cálculo aqui? Eu até comentei com vocês, né? Eu primeiro peguei e elevei cada valor de X ao quadrado, né? Troquei o sinal, ó, vejam lá que está menos, né? Tem um sinalzinho de menos lá fora do parênteses, ó, menos a célula elevada ao quadrado, aqui, ó. Né? Ó, menos D6 elevado ao quadrado. Então, cada um desses valores aqui foi elevado ao quadrado e depois eu calculei a exponencial. Né? Entendeu? Vamos testar nesse aqui na calculadora, que é o que eu comentei com vocês, que é bom pelo menos um ponto a gente testar, né? Ó, pega o 0,25, né? Que é esse cara aqui, ó. Vamos deixar marcado aqui. 0,25, eleva ao quadrado. Tá? 0,0625. Troca o sinal, vai ali na função inversa, né? E aperta na tecla E na X. 0,9394 lá. Ó. Esse valor aqui. Né? Então é bom conferir, né? Sempre fazer um ou outro ponto, né, para ter certeza. Mesma coisa o outro 0,5 ali, ó, 0,5. Né? Eleva ao quadrado, troca o sinal, ó, vai lá na inversa e exponencial, 0,77, 88, etc. Está aqui, ó. Né? Então, esses pontos aqui da coluna do Y são aqueles valores que a gente vai inserir na fórmula dos trapézios. Ó. Então, eu até escrevi aqui a fórmula, né, para n igual a 4. Ó. O I é H sobre 2, Y0 mais 2 vezes o Y1 mais Y2 mais Y3, e o Y4 aqui, né, que é... Então, vejam que sempre as extremidades têm peso 1 aqui nesse desenvolvimento. E aqui, né, foi efetuada a aplicação da fórmula, né, lá, eu coloquei lá o H sobre 2, etc., e o somatório para chegar nesse valor aqui do 0,74, 29, etc. Tá? Muito bem. Então, esse valor aí, 0,7429, é uma aproximação da integral pela fórmula dos trapézios como n igual a 4. E este valor que aparece aqui, ó, é uma estimativa do erro. Né? Então, como é que a gente vai calcular essa estimativa de erro? Bom, então, olha aqui, para quem já fez lá o cálculo dos valores do y, né? Ó, vai aqui, ó, para calcular as diferenças de primeira ordem. Tá? Como é que calcula a diferença de primeira ordem nesta primeira linha aqui, que o i igual a 0? Vai fazer, na minha planilha aqui, ó, essa aqui é a célula G5, né? Ela é igual a F6 menos F5, ó. É este valor aqui menos este. É o Y1 menos o Y0. Tá? É assim que calcula este valor. Né? E depois só arrasta aqui, né? Depois, para dar o menos 0,16, é o Y2 menos o Y1. Para calcular essa diferença aqui, é o Y3 menos o Y2. E para esta última diferença, é Y4 menos Y3. Né? Então, vocês vejam que nesse caso aqui, isso pode acontecer, né, com diferentes situações, todas as diferenças de primeira ordem são negativas. Beleza. Aí tu vai calcular as diferenças de segunda ordem. Né? Essa primeira diferença de segunda ordem aqui é a diferença de primeira ordem na linha 1 menos a diferença de primeira ordem na linha 0. Então, vocês vejam lá, ó, é G6 menos G5. Pela lógica do Excel, é só fazer isso aqui, ó, Ctrl+C e Ctrl+V. Ele atualiza ali, ó,
né? E bota ali o valor certo. Ó, é o G6 menos G5. Ó. E depois arrasta, né? E ele completa ali, tá? Os mesmos valores. Então, vocês vejam que nesse exemplo aqui, estão acompanhando aí, pessoal, ou está indo muito ligeiro? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? Acho que a dúvida vai surgir depois, professor, mas por enquanto. Tá. Não, aí tudo bem. Eu entendo. Aí, né, nas próximas aulas terão a oportunidade de perguntar. Tranquilo. Então, olha aqui, ó. Vocês vejam que o delta 2, né, às vezes dá positivo, às vezes é negativo. Então, para fazer a estimativa do erro, a gente tem que tornar tudo positivo, que foi o que eu fiz aqui, ó. Nessa coluna, né, eu peguei o valor absoluto da coluna onde está a diferença de segunda ordem. Por isso que eu botei o símbolo do módulo lá, né? E para calcular este valor, eu botei ABS, né, é igual ao ABS da célula H5. Aí fica tudo em valores absolutos aqui. Né? Os que já são positivos, continuam positivo, que é negativo, vira positivo. Aí, no cálculo do erro, ó, eu usei essa fórmula, ó, é aproximadamente igual a B menos A, dividido por 12, vezes o máximo dos valores absolutos das diferenças de segunda ordem. Né? Então, eu peguei aqui no Excel, ó, botei na fórmula, ó, 1 dividido por 12, né? Ó, B menos A está aqui, ó, D2 menos D1, vezes o valor máximo entre essas três células aqui, ó, da célula I5 até a célula I7. Né? Então ele pega o valor máximo, vocês vejam que é o primeiro aqui, ó, vamos testar na calculadora, 0,10025 dividido por 12, ó, 0,083, ó, tá vendo? Porque B menos A é igual a 1, né? Então, neste caso, basta dividir por 12 que vocês têm a estimativa do erro ali, tá? Então, isso é importante pelo seguinte, o que quer dizer, né, esta informação? Que, aproximadamente, né, o erro que está sendo cometido em valores absolutos vai ocorrer lá na terceira casa decimal e é em torno de 0,008. Né? Então, como isso aqui é uma estimativa do erro, a gente tem aproximadamente 2 casas decimais corretas. Ó. O 0,74, né, aproximadamente está correto. Então, alguma diferença que vai ocorrer, se eu aumentar o valor do N, deve afetar a terceira casa decimal em diante. É assim que a gente interpreta, né, esse resultado. Mas é uma aproximação, né? Pode ser que seja um pouquinho mais do que isso, mas é uma aproximação ali do erro, né? Bom, então, beleza. Aí eu coloquei também nesse exercício, né, solicitei, aliás, que fosse calculado a mesma integral também com n igual a 8. Então aqui eu fiz desenvolvimento para n igual a 4, aqui eu botei a fórmula, né, aqui. Ó, tá aqui a estimativa do erro, a integral, né, tá dada aqui, e a estimativa do erro, né, isso para n igual a 4. Né. E aqui eu fiz uma tabelinha, né, onde eu só organizei, né, os resultados para n igual a 4 e n igual a 8 pela fórmula dos trapézios. Para n igual a 4, a integral é 0,7429,875, com esse erro aqui, 0,0833. E para n igual a 8, essa integral 0,7458, com erro em torno de 2 milésimos. Né? E esse n igual a 8 nós fizemos, deixa eu ver aqui, está aqui. Então nós temos aqui o A vale 0, o B vale 1, o N vale 8, o H é 0,125, né? É só tu fazer aqui, eu já coloquei ali na fórmula, né? B menos A dividido por N. 1 menos 0 dividido por 8 dá 0,125. Então é bom já botar a fórmula que vem lá da teoria, que daí o Excel calcula. Né? Aí então a gente montou esta nova planilha, né? Nós temos aqui
9 pontos, porque vocês observam que o I vai de 0 até 8, são 8 intervalos, são 9 pontos, né? Começando com o x0 igual a 0, aí vai de 0 a 125 em 0 a 125 até chegar no ponto 1, que é a extremidade superior, né, do intervalo. Aqui eu já coloquei os valores do y direto, ó. Vocês vejam que eu coloquei direto, né? ESP de menos a célula que contém o x elevado ao quadrado dentro do parênteses ali. Né? Vamos fazer aqui alguns valores, né? Para a gente, sempre é bom a gente ter cautela, né? Nunca é demais. Bom, E na 0 é 1, né? Isso não precisa nem calcular. Vamos pegar o 0,125 ali, ó. 0,125, né? Ó, eleva ao quadrado, troca o sinal, vai aqui na inversa, exponencial, 0,9844, né? Muito bem. Agora vamos aqui o 0,25. 0,25. Eleva ao quadrado. Troca o sinal, função inversa, exponencial aqui, ó, 0,9394. É o mesmo valor do anterior, né? Depois 0,375. Eleva ao quadrado, troca o sinal, função inversa, 0,8688, tá ali. O 0,5 a gente já calculou antes, né? 0,5 eleva ao quadrado, troca o sinal, exponencial, 0,7788. No 0,625 eleva ao quadrado, troca o sinal, exponencial, 0,6766 aqui, ó. Depois no 0,75 eleva ao quadrado, troca o sinal e exponencial, 0,5697, né? Depois no 0,875 eleva ao quadrado, troca o sinal, exponencial, 0,4650, né? E finalmente no 1, eleva ao quadrado, troca o sinal, dá menos 1, né? Aí calcula exponencial, 0,3678, etc. Então, completou a tabela, né? Esses aqui são os valores da função, então, calculadas nos pontos da tabela, tu vai inserir a fórmula. Então, o que eu faço aqui, pessoal? Essa fórmula aqui é para a gente se familiarizar, né, com a notação, com as fórmulas utilizadas, e também porque, né, uma vez que tu grava a planilha, depois de algumas aulas tu vai utilizar, tá a fórmula lá, né? Então, tu sabe qual é a fórmula que está sendo usada. É a fórmula dos trapézios. Até vou botar aqui, ó, o IT aqui. Ó, para deixar bem claro. Fórmula dos trapézios, para n igual a 8. H sobre 2, y0, mais 2 vezes a soma do y1 até o y7, fechou parênteses, mais o y8. Tá? Então é isso que tem que cuidar, né? As extremidades sempre ficam fora desse parênteses intermediário aqui que tem peso 2. Aí tu, né? Bom, agora vamos fazer realmente o cálculo, né? Então vai ficar, ó, isso eu consigo. Ó. Essa forma eu coloquei G5 sobre 2. G5 é essa célula aqui, ó, que é a célula do valor do H, né? Então, H sobre 2 vezes, aí vem H9, que é o Y0, mais 2 vezes a soma do H10 até o H16, que é do Y1 até o Y7, mais o Y8, que é o H17, vai dar esse valor aqui, ó, tá? 0, 74, 58, etc. Né? Tranquilo aí, pessoal? Aí eu vou calcular as diferenças, né, para fazer a estimativa de erro. Ó, diferença de primeira ordem é o Y1 menos Y0, é o H10 menos H9. Aí dá aqui 0,9844, menos 1 vai dar menos 0,015, etc. Né?
Aí vai indo, né? Depois, é o y2 menos y1, 0,93 menos 0,98, etc., dá menos 0,045, né? E arrasta aqui. Aí tu vai ter todas as diferenças finitas de primeira ordem, né? A última a ser calculada é a diferença no y7. A diferença de primeira ordem no y7 é o y8 menos y7, né? 0,36, etc., menos 0,46, etc., menos 0,09. Não tem como calcular essa célula aqui, porque não tem y9, né? Aí calcula diferenças de segunda ordem, mesma coisa, pega a diferença de primeira ordem no i igual a 1, menos a diferença de primeira ordem no i igual a 0, né? Subtrai esses dois valores, tá aqui, ó, tá até a definição ali, ó, é a célula I10 menos a célula I9, né? Aí tu vai arrastar aqui para completar todas as diferenças. Então vocês vejam que quando a gente arrasta aqui, algumas são negativas e outras são positivas, né? Aí eu incluí esta nova coluna, até me esqueci de botar aqui, vou botar aqui o símbolo, né? Vou botar aqui para ficar tudo bonitinho aqui. Seleciona ali que é o símbolo, ele transforma em delta, né? Vou fazer aqui também. Então eu peguei, né, e transformei isso aqui pegando o valor absoluto, né, das células da coluna do lado ali, né? Então vejam que agora nessa coluna, que é a coluna K, né, todas as diferenças são tomadas em valores absolutos, tá? Então, para calcular a estimativa do erro, né, eu pego a fórmula, ó, B menos A dividido por 12 vezes o valor máximo daquela coluna que contém as diferenças em valores absolutos. Aqui até dá para ver no olho, né, que a maior diferença é a primeira ali, ó, 0,02957981, né? É a maior de todas elas. Depois vai diminuindo. Então você pode testar ali, uma coisa, pega aquele número 0,02957,981, divide por 12, 002464, etc. Né? Então realmente, né, tá aqui. Então, o que aconteceu? Ó, se a gente comparar com o exemplo anterior, que a gente tabelou ali, ó, é importante observar isso, ó, fazer essa análise. Ó. Quando a gente aumenta o valor do n, o que a gente espera? Que o erro diminua, né, pessoal? Ó, veja, quando o n é 4, o erro é 0,008, é 8 milésimos, né, arredondando. E quando o n é 8, o erro passa para 2 milésimos. Então, houve uma diminuição do erro, digamos assim, é uma compensação, né, pelo esforço maior. Tu faz uma maior quantidade de cálculos, né, tu usa um N maior, mas tu tem um benefício que é a diminuição do erro, né? Então, a tendência que a gente observa aqui por esta tabela é que se eu aumentar, né, o valor do N, eu vou ter uma diminuição lá do erro, né, cometido nesta integral. Ok? Então, alguma pergunta ali, pessoal, sobre exemplos, sobre os procedimentos de cálculo? Antes de eu começar aqui a fórmula de Simpson. Essa parte aí tá tranquila, professor. Para mim, pelo menos. Tá, beleza. Então, assim, só para deixar bem claro. Então, o que nós fizemos até agora foram exemplos de utilização da fórmula dos trapézios. Agora eu vou mostrar a fórmula de Simpson 1/3, que é uma outra maneira de se calcular integral por método numérico. Tem algumas semelhanças, né, alguns pontos em comum com a fórmula dos trapézios, que é na divisão ali, e tem algumas pequenas diferenças. Então eu vou mostrar isso e, se der tempo, mostro alguns exemplos aqui. Então a fórmula de Simpson 1/3.
Bom, essa fórmula se baseia numa aproximação de uma função em 3 pontos por um polínômio de segundo grau. Tá? Então, tu vai supor que o n é igual a 2, vai calcular o h, que é b menos a dividido por 2, e vai definir esses 3 pontos aqui. Ó. x0 igual a a, o x1 é a mais h e o x2 é igual a b. Vai calcular o y0, o y1 e o y2, né, que são os valores da função nesses pontos destacados aqui na tela, e vai substituir e vai obter essa fórmula aqui. Ó. A integral de a até b da f de x e x é h dividido por 3 vezes y0 mais 4y1 mais y2, onde o y0, y1 e y2 representam os valores da função nos pontos correspondentes. Então a gente pode escrever de uma forma simplificada, e aí vem o nome, né, que o IS, né, a fórmula que representa a integração por Simpson 1/3, é igual a h sobre 3 vezes y0 mais 4y1 mais y2. Então vocês vejam que ela tem, né, essa semelhança ali com a fórmula dos trapézios, os pontos também formam uma progressão aritmética aqui no eixo x, né? Só que ela tem uma característica, no caso da fórmula de Simpson, que ela só pode ser utilizada se o n for um número par. Tá? Então o menor valor possível para a gente usar a fórmula de Simpson 1/3 é com n igual a 2. Então o erro na fórmula de Simpson é dado por esta fórmula aqui, que estabelece então que o erro é menos h elevado na quinta dividido por 90, vezes a derivada de quarta ordem da função f calculada num ponto C intermediário do intervalo AB. Então, como antes, né, essa fórmula ela é de importância teórica, não tem muita informação sobre qual é este valor do C, e mesmo porque as derivadas sucessivas da função podem ser extremamente difíceis de serem calculadas, então ela não tem muita utilidade na prática. Bom, então tá, agora se eu utilizar a fórmula de Simpson 1/3 repetida, né, a gente vai sempre trabalhar com números naturais pares, né? Então, para trabalhar com a fórmula repetida, tu vai escolher um n par maior ou igual a 4, né? Pode ser 4, 6, 8, etc. Aí vai definir o h da mesma maneira, d menos a dividido por n, isso aqui é um cálculo bem simples, né? Uma subtração, uma divisão. Aí tu vai ter o h previamente calculado. Uma vez calculado este valor, tu vai definir todos os pontos do eixo x, né? Da mesma maneira que lá na fórmula dos trapézios, é a mesma sequência. Ó. O x0 é o ponto A, o x1 é a mais h, vai aumentando, né? De h em h. Isso aqui é uma progressão aritmética até chegar no xn igual a b. Vai calcular a função em todos esses pontos, né? E o resultado será, então, a integral pela fórmula de Simpson. 1/3 é h sobre 3 vezes y0 mais 4 vezes o y1 mais y3, etc., mais yn menos 1. Aqui, só nesse primeiro parênteses aqui, ó, todos os termos multiplicados por 4 são de índice ímpar. Aqui vai de 2 em 2, y1, y3 até o yn menos 1. Esse segundo parênteses, que está multiplicado por 2, todos os termos são de índices pares, y2, y4 até o yn menos 2. E finalmente, fora lá do parênteses, aparece a extremidade yn. Tá? Então, nessa fórmula de Simpson, resumidamente, a gente pode dizer o seguinte: fora do parênteses tem o h sobre 3, que gera, né, até o próprio nome da fórmula de Simpson 1/3. Dentro do grande parênteses, aparecem as extremidades y0 e o yn com peso 1. Os pontos intermediários de índices ímpares, todos eles somados têm peso 4. Os intermediários de índices pares somados têm peso 2. Então é bastante simples o princípio aqui da fórmula de Simpson, só que ela tem essa maior complexidade, né, se a gente compara com a fórmula dos trapézios. Então, a fórmula prática para o cálculo do erro na fórmula de Simpson é esta estimativa aqui. Desculpe. O erro na fórmula de Simpson é menor ou igual a b menos a sobre 180
vezes o valor máximo do valor absoluto das diferenças de quarta ordem na coluna dos YIs. Então, tu vai estender as diferenças finitas até a quarta ordem, vai tomar os valores absolutos e vai pegar o valor máximo de maneira semelhante ali à fórmula dos trapézios. Então, por exemplo, vamos imaginar que o n seja igual a 4. Tá? Nós teremos que o h é b menos a sobre 4. Nós teremos esses 5 pontos aqui, o x0 é o ponto A, o x1 é o A mais H, o x2, A mais 2 vezes H, o x3, A mais 3 vezes H, e o x4 igual a B. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, tem que definir, né, os pontos do domínio. Bom, definidos esses pontos, né, calculando a função em cada um deles, tu vai obter a fórmula IS H sobre 3, Y0, mais 4Y1, mais 2Y2, mais 4Y3, mais Y. Deixei separado aqui, né, para mostrar como é que é o desenvolvimento da fórmula. Esse Y2, ó, vejam que ele é um ponto intermediário que conecta, né, o conjunto de pontos Y0, Y1, Y2 com o ponto Y2, Y3 e Y4. Por isso que ele aparece duas vezes, né? Certo? Então, o YI representa a função, né, calculada no ponto xi. Então, vejam, eu vou recalcular, né, esta integral aqui, ó, pela fórmula de simpson 1/3, com n igual a 4 e n igual a 8. Né? Então, eu posso aproveitar essa planilha. Ó, eu posso aproveitar essa planilha, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, aqui é a integral para o trapézio, né? Eu vou colocar aqui, eu vou botar assim, Simpson. Eu vou botar aqui, ó, a fórmula, eu vou juntar as células aqui. Vou botar aqui. Integral por... Opa. Integral por Simpson, né? H sobre 3, Y0, vou botar um espacinho aqui, Y0, mais 4Y1, mais 2Y2, mais 4Y3, mais Y4. Tá? Então, ó, então, o cuidado que a gente tem que ter, né, é que os elementos, né, as imagens, os valores do Y, que tem coeficiente ímpar e são pontos intermediários aqui, né, eles vão ter peso 4, e o único ponto intermediário aqui que tem índice par é o Y2, né? O Y4 já é a extremidade, né? Então ele fica separado lá, tá? Então vamos botar aqui, vamos botar assim, ó. Deixar bem claro. E aqui eu vou colocar o valor da integral, então. Né? O H está ali, ó. Então vamos lá. É igual a célula que contém o H. Essa daqui. Dividido por 3, né? Vezes, ó. Aí tem que cuidar aqui que é um pouco mais complexa a fórmula. Então, Y0 está aqui. A célula, no meu caso aqui, é F5, né? Eu vou fazer passo a passo como está ali na fórmula. Né? Mais 4 vezes o Y1, mais 2 vezes o Y2, mais 4 vezes o Y3, mais o Y4. Aí fechou o parênteses. Ó. Então, até recomendo, né, pessoal, que vocês calculem pelos 2 metros na mesma planilha, porque esses valores têm que ser parecidos, ó. Né? Você veja que aqui, ó, esse é o cálculo com n igual a 4 por trapézios, eu tinha dado ali o 0,7429, e pela fórmula de Simpson, com o mesmo valor de n, deu 0,7468, 55, 38. Né? Tá bom?
Agora vamos fazer uma estimativa aqui do erro. Né, qual é a fórmula do erro lá? Ó. O erro é B menos A dividido por 180 vezes o máximo valor da diferença de quarta ordem em termos absolutos. Né? Então, vocês cuidem que aqui eu botei agora eu vou passar aqui para o delta 3 do YI. Opa, em maiúsculo aqui. Delta 3 do YI e o delta 4 do YI. Depois eu ajeito o símbolo ali. Ó, então aqui é o seguinte, ó. O delta 3 é a diferença de segunda ordem menos a diferença de segunda ordem. Mas então tem que olhar para a coluna, duas colunas atrás, né? Ó, é este valor aqui menos este. Né? É a diferença das diferenças de segunda ordem. Né? Aí só arrasta aqui, ó. E depois, né, faz um Ctrl C, Ctrl V que ele atualiza ali, ó. Neste caso aqui, ó, só tem este valor, né? Tu vai pegar o valor máximo e em valores absolutos, que é este valor aqui, o ABS dessa quantidade aqui. Né? Então, para calcular o erro, qual é a forma mesmo? É B menos A sobre 180 vezes o máximo. Né? Então, ó, o erro aqui vai ficar... onde é que veio A? Está ali em cima. Ó. B menos A dividido por 180 vezes o valor absoluto. Nesse caso aqui, né, você vai pegar só o valor absoluto dessa célula aqui. Pronto. Ó, zero, ó, vocês vejam que pela fórmula de Simpson, por isso que é interessante calcular com o mesmo valor de N, ó, pela fórmula de Simpson, o erro é bem menor que pela fórmula de trapézios, com o mesmo valor de N. Ou seja, a gente pode dizer, né, que neste exemplo a fórmula de Simpson é mais eficiente, ó, porque eu consigo um erro menor, né, ó, 0,286, né, não sei porque eu botei, mas a integral deu certo, 0,74685538, né, acho que eu copiei errado aqui, vamos corrigir aqui. O erro deu 00028. Vamos deletar isso aqui, porque pode estar errado também. E, finalmente, lá com o n igual a 8, ó, é só a mesma coisa. Né? A gente vai pegar aqui, ó, vou botar isso aqui, vou botar aqui, trapézios. E aqui vamos botar Simpson. Aqui a integral. Vou botar aqui as células. Vou escrever aqui a fórmula. Integral por Simpson. Ó, é o H sobre 3. Y0, mais, vamos escrever passo a passo, 4Y1, mais 2Y2, mais 4Y3, mais 2Y4, mais 4Y5, mais 2Y6, mais 4Y7. Ó, quando chegar lá na extremidade, né, que é o Y8, aí não tem peso, tem peso 1. Né? Então vocês vejam que, ó, eu posso, né, aqui, ó, agrupar, vou colocar aqui com a mesma cor aqui, ó, o Y1, o Y3, o Y5, e o Y7, tá? Então, esses aqui eu vou somar e multiplicar por 4, né? Esses aqui, ó, tá aqui. Os intermediários que são pares, né, eu vou somar e multiplicar por 2. Né? Então, vou colocar aqui. Vamos lá.
célula do H. Aqui para cima. H dividido por 3 vezes. Ó. Agora, como a quantidade de operações é maior, eu vou minimizar o esforço aqui. Ó. Y0 está aqui. Mais 4 vezes a soma. Então, eu vou colocar todos de índice ímpar, né? O Y1, o Y3, o Y5 e o Y7. Opa. Y1, Y3, opa, não vai dar. Tem que botar ponto e vírgula, né? Aí dá certo. Aí ele vai alternando, ó. Aí vai pegar todos esses aqui. Mais 2 vezes, ó. Y2, opa. 2 vezes soma. Y2, ponto e vírgula. Y4, ponto e vírgula. Y6. Fechou o parênteses. Mais o Y8. Aí fechou o parênteses. Ó. 0, 74, 68, 26, etc. Vamos ver. Ó, 0, 74, 68, 26. Tá, e finalmente o erro aqui, né? Tu vai fazer as diferenças de terceira ordem e diferenças de quarta ordem. Tá? Então, vamos fazer as diferenças de terceira ordem. A diferença das diferenças de segunda ordem. Este. Peraí. É igual a este valor menos este. Tá. Aí arrasta aqui. Mesma coisa, né? Ctrl C, Ctrl V. Arrasta aqui. E aqui vai pegar o ABS, ó. Diferença de quarta ordem no Y1. Vai pegar o ABS de todas as células da coluna anterior. Pegou aqui. Então, o erro na fórmula de Simpson. Opa. Ó, vamos lá na fórmula. O erro B menos A sobre 180 vezes o máximo das diferenças definidas de quarta ordem, né? Então, é igual a B menos A dividido por 180 vezes o máximo dessa coluna aqui. Nesse caso, dá para ver ali que acho que é o penúltimo, né? O penúltimo valor 0,074 ali. Então, 4,14 vezes 10 a menos 5. Tá? Então, beleza. Então, com isso, né, a gente conclui que aqui, ó, por isso que eu destaquei em vermelho, ó, esses 4 primeiros dígitos aqui após a vírgula estão corretos, porque a diferença é lá na quinta casa decimal. Né? Certo? Então, é um resultado que não requer um grande esforço, né, porque o n igual a 8 é um valor relativamente baixo, né, mas o resultado está muito bom, né, considerando uma pequena quantidade de pontos. E à medida que aumentar aqui o valor do n, né, a tendência é naturalmente diminuir o erro, ou seja, as fórmulas numéricas vão convergir para o valor exato da integral definida. Então é isso aí, pessoal. Conseguir concluir a tempo ali, mostrar alguns exemplos da utilização da fórmula de Simpson. Então, quando vocês olharem na descrição, vocês vão ver que elas têm algumas coisas em comum, a fórmula dos trapézios de Simpson é a geração dos pontos. Né? A diferença é a fórmula em si de cálculo da integral definida pela fórmula dos trapézios, que os pontos têm determinados pesos, e pela fórmula de Simpson tem pesos diferentes. Muito bem, então agradeço aí a participação de vocês, pela paciência em esperar a conexão. Bom final de semana a todos
E segunda-feira estaremos de volta. Valeu, professor. Então tá, professor. Valeu, professor. Fim. Boa noite. Bom final de semana. Tchau.